Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais, amigos que têm aí vida com Jesus, testemunhos, histórias, das quais, como eu sempre digo, às vezes eu não as conheço. Então, tantos testemunhos que a gente fica até sem saber o que falar. Esse dia já fui surpreendido aqui com muitas histórias e eu espero que você também seja edificado com elas e que Deus possa falar ao seu coração, tá bom? Te convido a curtir então o nosso canal no YouTube, também se inscrever nele, tá bom? E deixe também o seu comentário. Você que está pela TV, que Deus abençoe você, tá certo? Recebo hoje meu amigo Caleb. Tudo bem, Caleb? Tudo bem, Fernando? Que Tá, maravilha, tudo hein? bem? Alguns dias tentando convidar você, não dá certo. A agenda do homem é difícil, rapaz, não é fácil. É corrido e graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui, fico feliz demais pelo convite, E o pela Caleb, o oportunidade. Caleb virou bancário, é isso? Cara, estamos numa experiência aí ali no Cicobi Norte e tem sido um tempo bom com o pessoal ali. Que maravilha, que isso, hein? O cara é bancário. Então, se você precisar de empréstimo, fala com o Caleb. Manda Nem- bala. Meu irmão, deixa eu falar com você o seguinte: sempre que essas pessoas vêm aqui, então, eu te conheço já faz um tempo, né? Algumas pessoas te conhecem, vão te conhecer aí da gravação, ou da TV, enfim, dessa entrevista, mas algumas pessoas não te conhecem, né? Não sabe quem é o Caleb, afinal de contas, quanto tempo está em Sinop, de onde que veio, quem é o Caleb? Meu nome é Caleb Alves, eu tenho 24 anos, eu tô indo para 6 anos aqui em Sinop. Eu sou natural lá de Rondônia, na cidade interior chamada Rolim de Moura. Sempre sou aquele menino que cresceu no ambiente cristão, desde pequeno dentro da igreja, né? Sou o cara que dormia nos bancos, né? Morei até os meus 18 anos lá em Rondônia com a minha família, nós morávamos em chácara, minha adolescência foi nesse contexto de chácara, de trabalho ali dentro da nossa chácara, né? Com plantio e tudo mais. E em 2019 o Senhor nos transiciona para cá, meu pai, né, com essa ideia de vir embora, a gente acaba vindo aqui para Sinop, a princípio, né, para trabalhar, né? Então, desde 2019 estamos aqui com a minha família, né? Somos em 5 ali, eu tenho só uma irmã mais velha que ficou lá, então eu tenho dois irmãos mais novos que eu, o Kyle e a Daiane. E estamos aí em Sinop. Desde então, trabalhando, estudando. Sou estudante hoje, estou no 7º período de economia. Estudo ali na Unemate. Estamos caminhando para o final, graças a Deus. E amando a Jesus, né? Amém. Servindo ao Senhor, onde Ele nos direciona, buscando estar sempre debaixo daquilo que Ele deseja para nós nesse tempo, Amém, né? amém. Eu sempre Isso. pergunto aqui para as pessoas, e no teu caso especificamente, eu nasci num lar cristão, todo mundo já era ali o famoso crente, né? Lá, o crente de berço, enfim. Mas quando que foi que o Caleb teve encontro com Jesus? Ele compreende que ele teve encontro com Jesus e não era somente aquele filho de crente que estava crescendo na igreja, estava frequentando a igreja. Quando que foi que você de fato disse, opa, pera lá, Jesus morreu na cruz, eu preciso declarar que Ele é meu Senhor, meu Salvador. Quando foi isso? Eu tive algumas experiências na minha infância, na minha adolescência, assim, que foram assim importantes na minha construção, né, da minha vida com Deus, né? Realmente, quando você é pequeno, você querendo ou não, você é levado pelos seus pais para a igreja. Então, fui um menino, né, nasci em berço assembleiano, escola dominical, culto todo dia entre aspas, né? Mas a gente teve um período que meu pai ele pastoreou a igreja, eu morava literalmente do lado. Então, Olha só. ele morava na casa pastoral, né? E eu vivia a igreja praticamente então, todo dia, né? Mas teve algumas experiências que me convenceram realmente de que aquilo não era uma coisa que meu pai apenas estava me passando, né? Mas era algo real. Havia um Deus ali. Então, eu me recordo de um culto que meu pai ele ministrou. E ele estava ministrando sobre a volta de Jesus. Eu fui aquela criança que tinha medo que Jesus voltava e eu ia ficar. Jesus está Tá voltando. Como que você voltando, está? exatamente, aquela mensagem assim. E eu me lembro de eu ficar muito constrangido, né, sobre a convicção de estar salvo ou não. Eu lembro do meu pai fazendo esse apelo e eu tinha, assim, 7, 6 anos de idade.
E eu sempre fui um menino que cresci nesse meio pentecostal e a gente sabe que existe aquela galera que às vezes acaba sendo mais emocional, né? E eu sempre fui um menino que tive, assim, um certo preconceito com isso. Então era dificilmente eu chorava dentro de um culto, dificilmente eu me expressava, mas eu me lembro do poder de Deus vindo realmente sobre mim naquele culto. E eu comecei a chorar, e eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. Eu me lembro que naquele culto, assim, eu tive uma convicção de salvação. E sobre quem Deus era, sabe? Que havia um amor, uma graça, que, sabe, não havia, assim, condenação sobre minha vida, né? Então, ali foi um ponto importante da minha vida, né? Depois daquele dia eu nunca mais tive esses receios de Jesus voltar, eu vou ficar, não, eu tinha uma convicção no meu coração, eu sou um salvo. Se Jesus voltar hoje, eu vou Amém. ir. Amém. E saiu como se tivesse saído um peso, né? Mas eu me lembro de um dia, né, em um culto, aí eu já estava em outro ministério, com a minha família, e eu ouvi realmente um apelo lá, e eu fiz realmente me entreguei a Jesus. E, e da mesma forma, na minha infância, eu fui constrangido a isso. Eu chorava copiosamente. Eu me lembro de ter sido, né, uma noite, no caso, de vários adolescentes e crianças aceitarem Jesus. Eu me lembro, assim, das palavras do pastor, né, assim, fazendo essa expressão, olha quantos adolescentes aqui na frente, quantas crianças aqui na frente. E eu me lembro que, assim, eu era às vezes até inocente, que quando eu fui na igreja onde eu frequentava naquela época, né, eles levavam para uma salinha e por eu ter vivido a minha vida inteira na igreja, você sempre tem assim uma ideia, cara, eu sou cristão, eu não preciso aceitar Jesus. Aliás, eu sempre estive aqui, preciso aceitar. Só que naquele culto foi especial. Eu fui realmente constrangido a ir à frente e fazer uma confissão de fé pública de que eu estava aceitando Jesus, né? E aí eu falo de eu estar um pouco perdido, se eu estava aceitando ou não, que eu lembro quando foi na sala que a pessoa está aceitando Jesus e reconciliando, eu não sabia nem responder. O que Pera eu tô lá. fazendo? Eu tô aceitando Nunca Jesus. estive fora. É. E, eu tenho a certeza que ali realmente eu fiz a minha confissão de fé, cara. Eu tô aceitando Jesus. Quantos anos? Eu tinha por volta dos 10 a 11 anos. 10 a 11 10 a anos. 11 anos, e aí logo, não sei se foi no mesmo ano que eu me batizei com 11 anos, 11 ou 12, e aí ali eu assim, tive a minha jornada, assim, a partir desse momento eu aceitei Jesus, é por ele que eu vou viver, e daí pra lá a gente veio nessa pegada já. Eu vou perguntar algo bem. Esses dias eu veio conversar com umas pessoas e conversei com algumas pessoas sobre a questão do batismo, né? E aí dizia assim, a questão do batismo. O teu batismo foi no rio ou foi numa piscina? Foi na piscina, Foi na foi na piscina? piscina. Dentro da igreja tinha uma piscina, o púlpito era uma piscina, eles levantavam Era a assembleia? Não. tampa. Não, Não, já era outro ministério, era chamado outro. Avivamento Bíblico, né. Entendi. O pessoal tinha um pouco de preconceito com questão de batismo dentro de piscina, não tinha não, antigamente? Você escutava Tinha, isso, não? tinha sim. Eu cresci vendo Tem batismo que, em rio. tem que ser no rio. Por que tem que ser no rio? Porque Deus pecados vão pela a correnteza leva os pecados. Vê se pode. Sim, Tem cabimento um cara, negócio desse? não dá. Não dá, A não dá. religião às vezes cria, né. Então, Mas a gente entende. com 6 anos, você teve essa experiência Por volta eu ali. era O Espírito pequeno, Santo, na verdade, veio ali e tocou sua vida, porque veio. esse manifestar ali de choro e quebrantamento e essa questão que você sentiu ali, com certeza Foi, teve porque um eu batismo do tinha Espírito muito, ali. eu era um menino que tinha muito preconceito com essas coisas. Eu chorar em um culto, tipo, gente, por que eu vou chorar? Não Foi tem. um toque especial do Não, Senhor e ali. isso foi. E com 11, 12 anos, você aceitou Jesus e na sequência já batizou já. Exato. Foi numa Na sequência igreja. ali. E depois desse batismo, enfim, teve alguma trajetória de Caleb na igreja, ajudando, ministrando, fazendo alguma coisa ali? No período da minha adolescência, até eu vim para Sinop, eu sempre fui um menino muito tímido, né? Eu era assim extremamente tímido dentro da igreja. Eu gosto de frisar porque eu não sei se foi ruim ou se foi bom esse período de timidez. Na verdade, assim, eu sofri muito por não ter amigos dentro da igreja, mas eu vi um cuidado de Deus talvez em cuidar de mim, né? Então, meu período de adolescência, eu fui um menino muito restritivo na minha. Mas foi um período onde eu me apeguei muito a Deus, né? Foi um período que eu li muito a Bíblia, né? E eu não falo isso assim com um tom de querer, né, me mostrar, mas por eu não ter esse contexto de amizade, de não
ter vínculos assim dentro da igreja, de eu sair com o pessoal, o meu tempo quando eu saía da igreja eu estava em casa. Então, sei lá, acho que com os meus 15, 16 anos já tinha lido a Bíblia assim completa algumas vezes, Mergulhado mesmo. mergulhado, muita leitura E bíblica. tinha entendimento já do que era? Do que você lia e tinha um entendimento do que a palavra estava dizendo? Você já tinha esse entendimento já? Na primeira vez, eu me lembro a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, né? Inclusive foi porque uma pessoa chegou para mim e falou: Caleb, se você ler a Bíblia inteira, você vai ganhar um presente. Aí eu já imaginei uma bola de futebol na minha frente. E eu li a Bíblia inteira para ganhar um presente. Você foi motivado por um certo presente que você não sabia o que era. Foi uma pessoa que influenciou muito minha vida. O nome dela é Joselma, uma missionária, tá? Ou diversas vezes está na África. E ela chegou e falou. E na primeira vez eu me lembro que eu lia para ganhar o presente. E aí? Algumas vezes eu entendia, algumas vezes não. Chegava na parte ali de Levíticos, Deuteronômio, era difícil a gente entender. Mas quando eu terminei a primeira vez de eu ler a Bíblia, eu falei, por que eu não vou ler de novo? Eu li uma vez. Então Mas e eu o li. presente? Quero saber do Eu presente. ganhei a bola, eu cobrei ainda. Terminei, eu mandei a mensagem, ó, Joselma, terminei aqui e tal, quero uma bola de futebol. Ah, você exigiu o presente ainda. Meu Deus, eu acho que eu exigi, cara, na inocência do adolescente, e eu me lembro que ela me deu, eu jogava muita bola. Ganhou a bola. Ganhei uma bola de Você futebol. não tem essa bola ainda não guardada Não não, né? tenho, não Ah, tenho. Eu tenho uma foto dela, eu Ó, tenho uma foto já dela. tá bom já, ó. Eu tenho uma foto dela. E aí você terminou de ler lá por motivo do presente a priori. Na verdade foi uma estratégia que ela usou. Que ela usou, que deu muito certo. Para te motivar a leitura. Que deu muito certo. Vamos fazer isso com as crianças. Pessoal, pais, mães, incentive seus filhos a ler a Bíblia. Diz que vai ganhar um presente. A primeira vez deu certo com o Caleb, vai dar certo com o seu filho também. E aí, conte depois dessa vez. Comigo foi fundamental. E aí eu falei, eu vou mergulhar, né? E foi um período, assim, a minha adolescência foi um período onde eu mergulhei muito em leitura, muito em estudo. Então, eu me lembro, assim, de momentos que a palavra de Deus, ela foi realmente esse fundamento, né? Eu me lembro, eu estava até contando isso esses dias, esse final de semana, com uma adolescente ali na igreja, e ela falando da dificuldade que ela tem de fazer amigos, e eu me lembrei de mim, né? Eu me lembro de um evento que tinha entre os jovens ali, e era como se fosse o melhor evento do ano. Era tipo assim, a gente espera por esse evento, que vai estar todas as igrejas reunidas, né? A gente geralmente ou ia para uma cidade, ou às vezes era a gente que recebia na nossa cidade. Aquela festa de um ano lá, Não, programação da igreja. Vinha todo mundo, todas as congregações do estado, na verdade, vinha. E aí eu me lembro de um período à noite que o culto acaba e o pessoal vai interagir, vai ter aquele momento de comunhão. E eu me lembro da minha dificuldade em sentar no meio da galera. Eu não conseguia conversar, né? Eu não conseguia me dialogar com o pessoal. Eu ficava sempre muito sozinho. E eu me lembro naquela noite, eu fiquei muito chateado comigo mesmo e com a situação de eu não conseguir realmente conversar, que eu fui pro quarto chorar. Fui pro quarto chorar e tinha a minha Bíblia. Chorando e lendo a Bíblia. Chorando e lendo a Bíblia. E eu confesso que eu não sou aquele cara que gosta de fazer a busca do tesouro, né? Vou abrir aqui onde Deus vai falar comigo. Eu não consigo, mas eu lembro que naquele dia eu fiz isso. E eu me lembro do texto de Isaías, eu não lembro se é Isaías 56, enfim, que a mensagem foi muito direta, né? A palavra de Deus dizia assim, né? Deus falando com o povo de Israel naquela época, né? Eu habito em um alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito e abatido de espírito, né? Para vivificar o coração dos abatidos e restaurar o coração dos contritos. Eu me lembro que essa mensagem foi muito direta ao meu coração. E eu tive essa convicção ali naquele dia, né? Que por mais que eu não havia, assim, amizades dentro da igreja que me fizeram ser firmes naquele período de adolescência, eu sabia que tinha um Deus que cuidava de mim, né? E, enfim, os anos passaram, e aí, quando eu completei 18 anos, que daí, assim, eu comecei a ter novos amigos, eu comecei a ter, assim, pessoas que caminhavam comigo. Eu lembro que o último ano, que daí eu saí dos adolescentes e fui para os jovens, eu realmente tive muito apoio. Foi onde eu comecei até a liderar um ministério de evangelismo, a gente fizeram alguns cultos nas praças, a gente tinha um movimento dentro da escola de pregar o evangelho,
né? Eu estudava no meu segundo, terceiro ano do colegiado, eu estudava à noite, a gente fazia ali, a gente chamava uma galera de outras igrejas. E foi um período onde o Senhor parece que começou, assim, a soprar uma ousadia dentro do meu coração e esse medo que eu tinha de falar começou a Desaparecer. desaparecer. E até por conta da igreja também, né? As pessoas, assim, me davam oportunidades, né? Só que do ano de 2018 para 2019 foi quando eu vim embora. Foi quando eu vim embora que eu Você saí. começou então a ter essa ousadia lá na escola, na Isso. igreja, e de repente você mudou para Sinop. Quando eu falei, vai ser o meu ano, né? Vai ser o meu ano, que graças a Deus agora eu consigo ter amigos, e aí Deus nos tira. E aí eu fiquei assim, extremamente com medo. Porque eu falei, se eu já tô com dificuldades aqui, que foi onde eu cresci, imagina eu ir pra um lugar que eu não tenho ninguém. Eu falei, vou ficar, sei lá, vou entrar Vou, na depressão vou ali. zerar de novo, vou chegar, É, vou ficar escondido dentro do exato. quarto. E eu me lembro que no último dia que eu estava no culto, né, na minha cidade, eu lembro de eu chorar, né, com o meu líder, né, John, se ele assistir isso, líder de jovens. E eu chorando na frente da igreja, ele me abraçando, sabe, passando assim confiança que Deus estava, né, na frente de tudo e que a gente ainda ia estar próximo, mesmo longe. E eu me lembro do medo que eu vim, né? Vim inclusive, né, com um caminhão de uma mudança de alguém que eu nem conhecia. Foi todo aquele de 20 carona. Caramba, que história. E mas a chegada em Sinop foi boa, né? Eu acredito que o Senhor realmente trouxe aqui tanto eu como a minha família realmente para nos mudar. Eu acho que Sinop, a igreja local onde eu estive e onde eu estou, foi assim essencial para essa mudança de ver, sabe, o evangelho, de ver como a igreja ela se move, como o Senhor realmente marca esses momentos na sua vida para mudar. Sinop assim foi um marco na minha vida, mudou o Caleb, são Calebs diferentes, né? Eu acredito que o tempo em Rondônia foi essencial, onde o Senhor realmente me protegeu. Foi um tempo onde eu construí uma base muito sólida no Evangelho e eu consegui realmente me apegar a Deus. E os frutos vieram aqui em Sinop, né? Deus ele tem as suas formas, os seus jeitos de agir. Então, eu conheci pessoas que me marcaram muito, né? O Fernando sabe como eu era no início. E, e eu fui realmente impactado pelos eventos que a igreja trouxe, pelas pessoas que eu vi, sabe? Eu me lembro de chegar e ver uma igreja às vezes muito ativa, culto na praça, a gente fazendo evangelismo, né? Nossa célula, relacionamento era um lugar extremamente evangelístico e isso foi marcando, isso foi assim. Aquilo que começou a aflorar quando eu estava lá, aqui realmente cresceu, porque eu fui muito marcado pelas amizades que eu fiz aqui, por aquilo que eu fui recebendo, principalmente no primeiro ano. Yeah. Maravilha, maravilha. Para quem está assistindo e talvez está passando por essa dificuldade tu que você passou, de timidez, eu também fui muito tímido. Nossa, as pessoas que conversam comigo hoje, elas não imaginam quanto tímido eu era. Eu era muito tímido. Eu era assim, muito na minha. Até na escola eu brincava bastante. Mas eu era até um tanto tímido, às vezes, para falar em público, por exemplo. O meu problema era falar em público. Então, às vezes, é uma dificuldade. Qual que seria o teu conselho para quem está assistindo e talvez está passando por esta fase de ser mais quieto, mais tímido, enfim? Porque hoje você já consegue falar em público, já consegue desenvolver, já consegue conversar com as pessoas, liderar, pregar, ministrar, enfim, que antes talvez você não conseguia. Qual que é as tuas dicas aí para que esse jovem, essa mulher, esse homem talvez está assistindo e quebre talvez esse momento da sua vida, ultrapasse essa barreira da timidez, enfim. Olha, eu acredito que é importante você também entender o momento e o tempo que você está, né? Não querer ser a pessoa muito acelerada naquilo que você tem passado, né? A minha experiência, eu entendo que foi um tempo onde o Senhor me cuidou, sabe, do meu coração e me guardou mesmo. Eu acredito que Ele me escondeu nesse tempo, né? Mas eu acho que o lugar de, do relacionamento com a pessoa de Deus, ela é fundamental nesse tempo. Como eu falei, as experiências e me aprofundar em ler a Bíblia, em ter esse relacionamento com o Senhor, ele foi fundamental para que eu passasse esse tempo. Eu me lembro assim de diversas vezes, sabe, voltar chorando para casa por realmente não conseguir
ter amizades, mas eu me lembro, sabe, do cuidar de Deus quando eu chegava em casa, eu ia pro meu quarto e era o lugar onde eu tinha um relacionamento com Ele, né? Mas vai chegar um momento que você vai ter que dar passos de fé e ousadia. Eu acho que esse vai ser talvez, né, uma das coisas que você vai ter que adotar. Uma hora você vai ter que, né, falar de público. Uma hora você vai ter que dar o primeiro passo. A primeira vez que eu preguei, meu Deus, eu achei que, né, inclusive foi aqui em Sinop, na igreja, na primeira vez em um púlpito, eu me lembro que na semana eu não tava, assim, em choque, né, Nervoso. ansioso, mas o primeiro passo precisa ser dado, né? Então, é entender o seu tempo, né? Não esquecer desse ambiente de oração, desse ambiente de vida com Deus, sabe? Que independe de microfones e públicos, mas eu tô falando desse lugar de relacionamento que eu sei que o Senhor ele vai trazer paz e ousadia ao seu coração. E quando você entender que é o tempo, né, não recuar, é ousadia. Eu acho que existe um momento que você vai saber, que o Senhor vai soprar, sabe, no seu coração, assim, e vai te dar as oportunidades, né? Eu nunca fui a pessoa que pediu as coisas, oh, me deixa fazer isso, me deixa fazer aquilo. Eu sempre fui um cara que esperava, sabe, as oportunidades e eu estava, assim, disposto. Mas na primeira vez foi um desafio, né? Mas eu precisei me O posicionar. bom é estar preparado para as oportunidades, né? Isso, Quando elas chegarem, você está apto a responder, dar uma resposta para o Senhor naquela determinada situação que te colocarem, por exemplo. Nós isso, estamos falando aqui, logicamente, de ambiente de igreja, mas isso é a nossa vida como um todo, né? exato, Quer um emprego, às vezes a pessoa tem que estar preparada para receber aquele emprego, né? perfeito. Quer fazer uma viagem para os Estados Unidos, não tem um passaporte, então é bom ter passaporte antes para Isso é poder viajar, importante, não é exato. verdade? É Tem que você estar criar, né, preparado. é você criar né, a sua bagagem para que quando as oportunidades aparecerem, você tenha, assim, o pé no chão que você vai conseguir. É claro, às vezes a gente fala, né, de estar preparado, aí a gente tem a oportunidade: "Ah, mas eu não estou preparado", e tudo, né. Não é estar 100% no sentido de ser a melhor pessoa na fala, na oratória, né, falando de igreja, no saber toda a Bíblia. Não, mas eu tenho um coração disposto, sabe, né, ambiente de trabalho, né, às vezes aparece uma oportunidade de emprego, vai deixar de ir porque tem a vergonha de uma entrevista ou de não se achar capaz, Tem que encarar, né, né? tem que encarar. Tem que É a encarar. fé, é a ousadia, é dar o primeiro passo, Uhum. que eu acredito que isso vai te ajudar a encarar, E o né, que você essas falou, situações. e o que você falou agora anteriormente, você passou um bom tempo ali se preparando, apesar que você não sabia que era isso, Não, provavelmente, não. mas ali orando, ali no secreto, ali lendo a Bíblia algumas vezes, tendo esses momentos com o Senhor ali, o Senhor ministrando seu coração, te preparou bastante para esse momento que você vive agora, que, né, um pouco mais de disposição, digamos assim, na pregação, ali num GR, enfim, cuidando ali do adolescentes, enfim, tendo esse trabalho. Com certeza foi fundamental para sua vida isso. Foi, exatamente. Eu acredito que nesse tempo que a gente eu acredito que o Senhor ele traz as coisas ao nosso coração, né. Então é importante realmente você buscar, né, falando agora tanto da sua área profissional como da sua área espiritual, é de criar essa bagagem, né, esse tempo de estudo, de preparo, né, a gente tá, né, eu falo muito isso para os adolescentes, para os jovens, né, mano, você tá num tempo de estudo, se dedica. Se dedica, você está tendo as oportunidades muitas vezes de ministrar em algum lugar, né, aproveite essas oportunidades, aprenda muitas vezes com os erros, porque a gente nunca vai acertar sempre, Sim. né, e busca realmente se capacitar, sabe. A gente não pode menosprezar a nossa capacitação, né, acredito que o Senhor, quando eu lembro de Paulo a Timóteo, né, busque se apresentar com um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, né, o Paulo tá falando a Timóteo: "Ó, busque, sabe, quando você tiver em situações que você saiba como, sabe, se posicionar, né, Sim. busque manejar bem a palavra da verdade, busque, sabe, estudar as situações e não vir de forma muitas vezes aleatória, né, nas situações. Então esse momento de resguardo, que talvez ou desse momento de preparo, seja um tempo onde você realmente venha estudar, se capacitar, sabe. E o Caleb chegou em Sinop então, veio lá de Rondônia, é isso? Veio para cá. Rondônia.
Lá era aquele cara mais tímido, começou ali a ter as oportunidades e veio para Sinop nessa mudança. Porque é interessante as pessoas ouvirem isso, porque às vezes estão passando por aquilo que você passou. Que era uma pessoa tímida, né? Começou ali a ter as oportunidades. Então, de alguém tímido, que estava ali nos bastidores, hoje fazendo algumas atividades na igreja, automaticamente profissionalmente falando, estudo, enfim, tem bastante coisa. Mas em termos de igreja, o que o Caleb está desenvolvendo hoje na igreja local que ele participa? Hoje, na igreja local que eu estou, eu participo do Ministério de Adolescentes, eu estou ali engajado com a liderança da Renotins e buscando, estou indo para 5 anos, né, à frente com os pastores, né, a gente está passando por um período de transição Na com os liderança pastores, agora? né, Uhum. e é esse cuidado, né, buscando ali fundamentalismo discipulado, né, nos grupos de relacionamento e tenho estado como voluntário também na casa de oração da igreja. Então hoje são essas talvez linhas de frente hoje que eu Tinha até tenho um pouco mais, mais. né? É, Tinha um pouco é, mais, mas teve um tempo teve umas que né? Teve algumas puxadas de orelha ali para dar uma recuada, né? teve um tempo que o Caleb achou que ele ia ser onipresente, ele ia estar em todos os lugares, ia conseguir. Bom, Fui avisado, não foi, pegue. foi avisado, conselhos foram dados, né? Conselhos Foi, foram dados. foi, né? E muito bom, maravilha, isso é maravilha. Caleb, eu sei que a igreja, né, a que você participa, a IPR Central, Isso. ela tem ali os pequenos grupos ali que são GRs, enfim. Qual que é a importância para você de um pequeno grupo, ou para uma pessoa estar num pequeno grupo ali, tanto de adolescentes, jovens ou adultos que seja? Qual que é a tua importância foi para você estar num pequeno grupo, chegar em Sinop e participar de um pequeno grupo, agora liderar um pequeno grupo, estar junto com essa galera? O que que é importante na tua visão? Olha, foi fundamental. Para mim foi fundamental o GR. Porque o ambiente de culto, ele é importante, né, estar cultuando a Deus com os seus irmãos nas suas celebrações de sábado e domingo, ela é essencial, né, você está num momento ali como corpo de Cristo, como igreja, né, num tempo de adoração, né, o culto é esse ambiente onde nós vemos entregar coisas a Deus, adorar ao Senhor. Mas o GR, o grupo de relacionamento, a célula, ela foi determinante para que algumas coisas fossem mudadas dentro do Caleb, sabe? Eu entender a importância da mesa, sabe? A importância da hombridade com o corpo, porque dificilmente num ambiente de culto você vai ter uma oportunidade de, às vezes, falar como está a sua semana, Uhum. ou de expor coisas do seu coração que você tem passado, né. Eu me lembro do primeiro GR que eu fui, que foi um ambiente de confessamento de pecado. Eu nunca tinha passado por isso. Foi minha primeira experiência e eu me lembro que foi muito confrontante pra mim, porque como eu disse, eu cresci dentro da igreja. Falar de pecado, tipo assim, cara, eu nasci na O igreja, que eu é nunca isso? nunca roubei, nunca, né, nunca, sei lá, eu sempre fui um menino muito certo, mas assim, isso nunca me isso não significava que o Caleb era santo. Então essas coisas começaram a vir ao meu coração. Cara, eu sou pecador. Eu já cometi erros, né? E não existe, independente talvez do grau desse pecado, ele precisa ser confessado. Confessar os seus pecados, né, aos seus irmãos, e vocês serão curados. Tiago fala isso. Uhum. E foi nesse ambiente de mesa, de GR, que isso veio ao meu coração. Eu nunca tinha confessado um pecado. Eu me lembro que aquele GR foi essencial para que nas outras vezes que eu cometi falhas, às vezes com meus amigos ou com meus irmãos, com a minha família, fosse importante para mim pedir perdão e confessar, sabe? Então, o GR ele foi essencial porque ele trouxe isso para o Caleb, que ele não tinha ainda tido esse entendimento de quão importância a mesa ela é, sabe, para o crescimento, sabe? Quantos momentos eu lembro de pessoas chegarem ali, sabe, estarem passando por uma dificuldade e o GR ter sido essencial para que essa pessoa, ela, sabe, fosse curada de um ambiente, ela fosse talvez impulsionada a viver. Eu me lembro, né, de irmãos nossos que às vezes estavam com vontade de desistir de uma faculdade, de um trabalho, e o GR ter sido esse lugar onde a pessoa ela encontrou, sabe, não apenas um grupo de pessoas, mas uma família, mano, né, é o Amém. corpo, né. Eu s eu acredito que o Senhor ele veio estabelecer isso na igreja, né, uma família, e o GR ele foi importante nisso, nessa construção, sabe, de o ferro afiar o ferro. É literalmente ali o ferro afiando o ferro, né, onde você era confrontado, onde você era cuidado, onde você era amado,
né? E as pessoas, elas cresceram nisso. Então, o GR, ele trouxe isso, pelo menos para mim, né? E isso é algo que eu tenho buscado viver. A gente tem falado muito sobre relacionamento ultimamente, né? Da importância de criar relacionamentos de aliança. E o GR é para isso, né? Então, convite ou até uma mensagem, não menospreze seu pequeno grupo, sabe? A gente vê algumas pessoas sendo negligentes, célula e ou grupo de relacionamento, mas busque, sabe, ter essa aliança com o seu líder, com as pessoas que estão ali. Eu acredito que ele é essencial para nosso crescimento como filhos de Deus, sabe? Não é um simples grupo, né? Não é uma simples Não, reunião, né? não. Existe poder naquele lugar, de Existe. cura, de milagre ali naquele lugar, naquele ambiente, né? Exatamente, né? As pessoas criam essa imagem de que a célula não é tão importante porque não tem, sei lá, uma estrutura, né? Às vezes a célula é numa casa de alguém, ou sei lá. Mas as pessoas, elas criam essas expectativas muitas vezes em conferências, em cultos, e eu entendo que é normal, né? A gente muitas vezes vai para um culto esperando algo de Deus. Ainda mais quando vem alguém de fora, talvez mais relevante, né, na Sim, sociedade, como um músico, um cantor, um pregador, né? e até entendo, né? Que vem alguém de fora, a gente vai na euforia. Poxa, tá vindo alguém de fora. Uhum. Mas a gente precisa entender que Deus, ele fala, sabe, por meio das coisas simples, Simples. né? A gente precisa lembrar que muitas vezes Jesus se revelou numa mesa, né? Eu gosto de falar da passagem do caminho de Emaús, né? Que os discípulos estão tristes, então Deus e eles estão reunidos, né? Em volta de uma mesa, se preocupando como que seria agora. Jesus morreu. Então nós temos um Jesus que se revela a ele ali agora, já no seu corpo glorificado, sabe, numa mesa. Sabe, eu entendo que esse tempo, o Senhor, ele tem, sabe, chamado não apenas, sabe, um grupo, mas sim uma igreja para esse lugar. Ao mesmo momento que o Senhor pode vir sobre uma conferência, sobre um culto, ele pode vir simplesmente numa conversa. Aqui, a gente está fazendo esse vídeo, o Senhor pode vir, sabe, sobre as nossas vidas num Sim. momento simples e derramar sobre nós a sua graça, sabe? A gente fala hoje de igreja brasileira, até do contexto brasileiro, e os relacionamentos, eles estão passando. A gente pode falar até de família. Hoje o contexto familiar do Brasil, ele é muito quebrado, sabe? A gente não tem esse relacionamento. Olha o número de divórcios que cresce cada ano, sabe? O número de problemas familiares, isso vem realmente da ausência de relacionamento. E a paternidade talvez é uma delas, A né? paternidade hoje, o número de órfãos dentro da nação brasileira, né, é gigante, né? E isso, sabe, a igreja ela precisa ser uma resposta para isso. Deus chama, sabe, a gente para se posicionar nessas situações e o relacionamento, a gente está falando aqui de relacionamento, ele é essencial. Que ele você consegue ter confiança, você consegue contar com pessoas, você vai saber que ali existe algum líder ou existe amigos que você vai poder contar e isso, sabe, é em todas as áreas. Você vai estar passando por uma dificuldade financeira, não estou falando que o seu GR precisa ser o lugar onde você vai recorrer sempre, né? Sim. No sentido assim, às vezes as pessoas não vão ter essa condição, mas é o lugar onde você vai ter pessoas que vão orar com você, que vão, sabe, às vezes passar esse momento com você, que nos seus momentos de alegria vai rir, nos momentos de tristeza vai chorar com você, Justo. sabe? E o GR foi isso, sabe? Trouxe isso muito para mim, né? E hoje é o que a gente busca viver, né? Meus grupos de amizade, né? Dentro da faculdade, por ser um ambiente às vezes diferente, mas ali a gente acaba encontrando pessoas, sabe? E dentro dos GRs, né? Hoje com os adolescentes, a gente tem buscado falar sobre isso. Porque Jesus é real, né? Ele é real, ele é presente. Ele é presente. Ele pode resolver não só os nossos problemas financeiros, emocionais, enfim, mas ele tem poder para curar, para salvar, para libertar. Ele tem esse poder. Então, Sim. quando nós estamos nesse ambiente de GR, de culto, ou até aqui mesmo batendo esse papo, conversando, nós temos a certeza que o Senhor é poderoso para fazer essas coisas. Sim. E é importante as pessoas saberem disso. Você que está assistindo agora esse bate-papo aqui, você tem que ter certeza absoluta dentro de você que o Senhor é real. Ele está ali realmente ansiando para te abençoar, tocar a sua vida. Basta você querer ser tocado pelo Senhor, querer ser ministrado por Ele. Ele pode vir agora sobre você e tocar a sua vida e mudar a sua vida agora mesmo. Amém, exatamente. Caleb, falando um pouquinho sobre o Fire Universitário, você está Tô aqui, ó. você tá com a camiseta aí, todo uniformizado. está participando lá. Como foi a tua introdução no Fire e por que você decidiu participar dele?
Entrei na faculdade em 2020, veio pandemia, estudei em 2021, ainda formei AD. E eu conheci o FARI por meio dos meus amigos da igreja, né? E desde do meu momento de colegiado, eu sempre tive essa vontade, sabe, de pregar o evangelho. Eu me lembro que... Você já falou que antes que a gente interromper, já te interrompendo, você falou que lá na tua cidade, você estava na escola, lá na tua escola, você já fazia algum movimento dentro da escola lá. Eu me lembro de um movimento, eu falo desse movimento porque foi um marco, acho que na nação brasileira, que foi o Céu na Terra, que sabe, foi aqueles cultos na praça. Eu me lembro que fui muito impactado por aquele movimento. Né, e eu me lembro de acompanhar muitas vezes, né? O Céu na Terra acontecia em Brasília, e eu acredito que foi um tempo onde nós vemos, né, como Deus realmente derrama o seu poder em praças, em faculdades. A gente viu aquele movimento do Dunamis dentro das universidades também vindo de forma muito forte, né, da própria UAM, né, nas faculdades. E eu era ainda um estudante, eu estava no 2º grau do ensino médio, e isso começou a vir no meu coração, né? Então ali dentro da escola eu Já deu os primeiros passos, né? Eu me lembro de momentos, eu gosto de contar, né? A mesma vez da gente cantando e tocando, e chega um menino na roda e a gente tava ali, eu lembro, acho que a música do momento era Lugar Secreto, da Gabriela Rocha. A gente tava ali cantando e o menino chegou, ele olhou e... Vocês estão falando de Deus aqui? Ele falou desse jeito, né? E eu era muito medroso, eu era um menino muito medroso. Ele chegou brabo? É porque eu conhecia, o menino tinha um histórico muito bom. Ah, entendi. Eu já sabia quem era. Ele é uma pessoa meio do mal. Nesse sentido, ele já não tinha um bom histórico. E chegou pra você e ele chegou, isso. E ele fez a pergunta no geral, né? Vocês estão falando de Deus aqui? E aí eu... Tamo, né? Assim, o que vai vir? E aí, do nada, ele tirou a camiseta, assim, no meio de todo mundo, assim. Eu falei, doido, né? Ele tinha uma cruzona no peito, uma cruz, assim. Tatuado. Eita. E aí, cara, vocês estão falando de Deus aqui? Eu tenho um demônio dentro de mim. Ele falou de jeito. Fernando, eu gelei. Só que a única coisa que saiu da minha boca é, eu não tenho medo. Só que se ele desse um passo, eu acho que eu saía correndo. Mas foi a única expressão. Eu falei, eu não tenho medo. E aí ele ficou parado, me olhando, me encarando, e eu, meu Deus, o que vai acontecer? Engraçado que a galera que tava em volta, parece que assim, tava de boa. Eu falei, mano, esse menino tá vindo intimidar. Que experiência, rapaz. E isso foi uma coisa que saiu de mim, né? E aí ele ficou olhando, aí ele saiu, e eu fiquei, cara, sabe quando você sua frio? Só que essas coisas, na verdade, impulsionavam mais, né? Porque você entendia, cara, tem coisa acontecendo. E ele voltou depois? Não, aí ele saiu, né? Eu não lembro se foi, acho que foi no 3º ou 2º ano, não me lembro. Vocês continuaram lá, o teu grupo lá? Foi, eu fiquei, né? Meu Deus, o que aconteceu aqui? E a gente tocou o barco, né? Tocou o barco. Então passou o meu período de colegiado, vim para o Sinop, enfim, entrei na faculdade, eu conheci o FARI na igreja com o pessoal. Né, eu estudo na estadual, na Unemat, e a princípio o FARI tinha apenas na federal, na UF, certo. na UFMT. E a princípio eu visitava a UFMT, né, para conhecer como eles faziam o FARI. Porque quando eu entrei na faculdade, né, eu lembro que os primeiros 2 semestres foi de forma EAD. No 3º semestre, que eu literalmente estive dentro da universidade de forma presencial, eu não quis abrir o FARI de primeiro, porque as pessoas não sabiam quem era o Caleb. Né, não sabia nem que eu era cristão, né? Lembro até da primeira experiência dentro da faculdade, acho que na primeira ou 2ª semana da galera vir me chamar para uma festa, e particularmente para mim foi engraçado, porque eu nunca tinha sido convidado para uma festa. Eu nunca tinha... Uma festinha... Era calorada, uma né? calorada. Era calorada, a galera já tava se preparando como convite, rolando. Ia ter uns comes e bebes, mais bebes. Exato. E aí eu falei, não, né? Nem cheguei a falar que eu era cristão. Eu falei, não, eu não participo disso, eu não gosto e tudo. Né? Mas com o passar do tempo, as pessoas foram vendo, né? Dentro do contexto universitário, alguns momentos é levado a se posicionar em alguns posicionamentos, né? Então a galera foi vendo, né? Rede social também, enfim. E aí, então nesse primeiro semestre de forma presencial, que eu já estava no meu 3º semestre dentro da faculdade, eu não abri o FARI, mas eu ia sempre na UFMT. Acompanhar lá, vivenciar um pouco o processo. processo. Ver como eles faziam. Então, esse período
foi essencial para mim aprender. Então, no quarto semestre, né, houve uma mudança ali dentro da própria universidade de cursos, né? O meu curso ele era apenas de manhã e é uma dificuldade de eu fazer o FARE é que acabava as aulas, a galera ia embora. Só que houve um momento de transição, de vir 2 cursos ali que eles são integrais, né? E veio muita gente, inclusive pessoas que eu conhecia da igreja. A primeira vez que eu vi alguém da igreja ali, eu falei, ah, meu amigo, Tem um aliado agora. você vai vir junto. Peguei o contato e foi um momento assim que as portas assim se abriram e a gente começou esse movimento dentro da faculdade, né? O FAR ele tem essa visão de levar, sabe, Jesus dentro das universidades. Nós não estamos levando uma placa, né? O FAR ele não é vinculado com uma instituição, por mais que ele é né, que ele tem esse cunho evangélico cristão, né? Não é sobre uma placa. Então, são diversas igrejas juntos, Sim. né, com a missão de levar Jesus, né? E tem sido um tempo bom, assim, experiências boas, né, parecidas de forma diferente dentro do contexto universitário. Teve algum ali com tatuagem, dizendo que tava com o demônio dentro do corpo ou não? Diferente, né? Outro aspecto. Existem outros movimentos dentro da faculdade, a gente respeita, né? O Estado é laico, então a gente percebe que existe, né, esses embates ali dentro. A gente tem grupos, né, de bruxaria dentro da universidade. Olha só. Tem um respeito, a gente não vai entrar ali, né? Mas tem uma situação que teve, foi quando a gente abriu o FARE à noite, né? Então a gente começou pela manhã, só que a Unemate tem aula de manhã, tem aula à noite, tem outra Unemate aqui, né? São 2 polos. E aí a galera tava assim, mano, vocês precisam abrir o FARE à noite. A gente já tava 2 semestres com o FARE de manhã, a gente não tinha abrido à noite. E a galera, vocês têm que vir de noite, tudo. E a gente ficou empolgado, a gente passou por uma oração, falamos com a liderança do FARE, a gente vai abrir à noite. E aí no terceiro FARE à noite, a gente tava ali tocando, e eu me lembro de uma senhora que estava atrás. A gente faz o FARE, ele é fora da sala, é ali do lado do refeitório, na Unemate Imperial. E a gente cantando, quebrando pau ali, cantando. É carrão, a gente leva. Aí acho que naquele dia eu levei a palavra. E a gente tava no último louvor. E uma senhora atrás conversando alto. Quando eu olhei para trás, que eu vi que já era uma senhora de idade, eu achei que ela só não tinha, assim, desconfiado que ela tava atrapalhando. Porque ela tava falando muito alto no telefone. Tem até uns momentos que a galera da mídia tá fazendo vídeo que eu olho pra trás. Eu tô falando, tipo, eu olhei pra trás e, tipo, tava muito alto. Entendi. Só que a gente não ia chegar, para de falar, você tá numa faculdade, né? Ali. Vai estar a gente passando toda hora. Então, quando a gente tava no último momento de louvor, que ela viu que eu tava falando, ela chegou em mim de forma bem tranquila e cautelosa e perguntou, como que é seu nome? Meu nome é Caleb, né? Porque já tinha algumas pessoas chegado e sim perguntado o que a gente tava fazendo e elogiaram. Isso aí, continua, faz. E eu falei, alguém, né, querendo saber, né, porque tinha começado agora. Eu falei, meu nome é Caleb, faço economia. E aí ela fez uma pergunta que daí me deixou sem... Eu não quis responder no momento porque eu fiquei, o que ela quer fazer com essa pergunta? Ela perguntou assim, quem que deu autorização para vocês estarem aqui? Aí eu não respondi. Porque, na verdade, a gente tinha uma autorização apenas de manhã. E como a gente não tinha... Eu falei assim, cara, a gente já faz de manhã, vou fazer à noite, né? Mesmo ambiente. É o mesmo movimento, eu tô na mesma sol e a faculdade, lua. só tá à noite. E eu não respondi, porque realmente eu não tinha falado, agora nós estamos fazendo à noite. E aí ela deu uma risada sarcástica. Aí ela foi saindo e só falou, aproveite porque é por pouco tempo. Rapaz, soltou uma dessa? Aí eu fiquei com medo, né? Porque eu sei que muitas vezes pode levar, assim, a discussões, a gente vê... Lógico, né, a ideia não é essa, né? Não, e Nunca vai ser essa. A ideia não é essa. E aí eu me lembro de um amigo meu que tá do lado da risada, né? E ele não ligou muito e eu fiquei... No outro dia na aula, eu já fui conversar com alguns professores, né? Com aqueles que conheciam o movimento. Inclusive, a gente teve professora já com a gente. Legal. E aí ela aconselhou, você precisa falar com o diretor da faculdade, a situação. Então a gente foi lá e conversou. Quando eu cheguei lá, ele já sabia da situação, do que tinha acontecido. No momento que ela estava falando, né, que eu falei que ela estava falando alto no telefone, né, ela, na verdade, o que ela estava fazendo? Ela estava quebrando o pau no grupo da faculdade, né? Ela faz parte do colegiado da faculdade. E Tava falando de vocês. Tava falando da gente. Ela tava, né, como que pode ter esse movimento dentro da faculdade? Isso é inadmissível nesse contexto, né? Se eu quiser trazer uns tambor aqui, eu vou trazer então e fazer outras coisas, enfim. Enfim. Né, toda essa situação.
E o que que aconteceu? Dentro desse grupo que ela estava tendo seu embate, tinha pessoas que eram cristãs. Então se começou uma discussão dentro daquele grupo. E olha só, tinha professor que não conhecia o Fire, cristão. Então, ela, querendo ou não, acabou Ajudou, rapaz, olha aí. divulgando, né, O o movimento. movimento dentro da faculdade. A gente às vezes até brinca, né? Quando ela voltasse, a gente ia agradecer Deus ela. abençoe a vida dela. E ela, de vez em quando, ela aparece, né? Mas na dela não causa mais nenhum tipo. E isso foi um dos motivos de abrir um núcleo em outra faculdade, porque uma professora fez a seguinte pergunta: vai, vocês estão aqui, não estão na outra faculdade? Por quê? Então Né? vocês estavam. Das Unemates, tem duas Unemates. Tem duas Unemates hoje. Vocês estavam só em uma Unemate. Só na Unemate Imperial. Só no período matutino. Matutino. E aí vocês abriram à noite. À noite. Teve essa pequena confusão, vamos dizer assim, que não foi confusão, mas essa pergunta dela e essa discussãozinha, digamos assim, pelo grupo. E fomentou, então. Fomentou o que estava acontecendo no movimento do Fire ali. E aí a outra faculdade. Pô, pera lá, vem pra cá também. Vem pra cá, aqui não tem. Então, foi... E aí eu me lembro que a gente demorou um certo período, porque existe a questão de alguém estar à frente, Lógico, né? liderança. De ter um grupo lá, né? Pra estar. E o senhor preparou o momento e graças a Deus, né? A gente agora outro Fire em outra Unemate e nas outras faculdades, né? E a gente volta na questão de dar o passo com fé, né? Eu confesso que eu tava com um pouco de receio abrir à noite por conta de tempo. Cara, 2 Fire, vai dar, já tem todas as outras programações. Porque você estava liderando os dois. Isso. Você estava matutino. E aí eu ia ter eu ia ter que estar à frente à noite também. porque não, né, as meninas tem uma galera que me ajuda. Mas você acabou fazendo. Minha liderança é incrível, o pessoal que tá junto, eles são a bênção, né? Mas a gente ia ter que estar junto. E aí foi esse paz de fé que resultou em outro, né? E a gente lembra, né, das próprias palavras de Jesus, né? Que as portas do inferno eles não prevaleceriam contra a igreja. A partir do momento que a igreja avançasse, as portas do inferno não prevaleceriam. E a perseguição fez com que a igreja avançasse, né? Em todo momento, né? Essa talvez... As perseguições, elas são ruins, a um certo ponto de vista, mas em outro aspecto elas foram importantes para que o evangelho chegasse onde chegou. É claro que a gente está falando de uma perseguição mais ideológica. Lógico. Mas a gente... Cara, pensa assim, da expectativa de no próximo Fire, a gente ficava assim, o que será que vai acontecer hoje? E a gente ia, eu falava, mano, não acontecia nada. Não acontecia às vezes nada, mas a gente ia assim, mano, o que vai acontecer? E querendo ou não gerava uma expectativa, isso, pelo menos pra mim, né, me gerava mais ânimo e força pra continuar. Porque se a gente sabe assim, né, não, claro, a gente não tá ali pra levar problema, mas se a gente vê que existe esse embate, é porque a gente sabe que existe um mundo espiritual. Lógico. E existe esse empecilho para que as coisas não aconteçam, né, a gente se sente mais motivado. E a gente não está descumprindo de forma nenhuma regra. Quem que está liderando no matutino agora lá? Você ainda? Hoje, por conta do serviço, acabei me ausentando, eu estou mais agora à noite, né? Mas existe uma galera lá, né? Ingrid e toda a equipe que está junto com ela estão à frente e estão tocando o barco ali. E aí à noite está você? À noite eu fico ali. E na Unemate do centro, no caso perto da catedral, tem um outro... Eu tô na do centro. Ah, no centro. Você tá ali no centro ali, e de noite. Daí existe outra equipe lá. Lá na Unemate tem outra equipe lá. E lá também é matutino? Não, só à noite. Só à noite. Lá não tem aula Quem tá de manhã, liderando lá? Tá o Vinícius. Né? O bigode. bigode. O bigodinho. O bigodinho. Tá lá com a galera, com Samuel, Larissa. E fora as Unemates, onde tá o Fire mais? Tá no UFMT também? Temos na UFMT, que foi onde a gente começou. Quem tá liderando lá? Mariana, Brenda, engraçado que a liderança da UF, grande parte sempre foram meninas, e Deus tem derramado uma graça sobre elas. Então, vocês estão na Unemate e na UFMT? Na UFMT, FACIP, FASTEC, a Anhanguera tá passando por umas transições, né, que era o antigo NIC, virou a Anhanguera. Sim. Mas vocês estão tendo lá ainda? Não, agora não. Ah, não, deu uma parada. Né? Tá vendo. FASTEC também tem. Na FASTEC abriu agora. Que legal. Tem um pessoal lá. E é isso. Dentro das faculdades são isso. FACIP é apenas aquarela. Tá com o projeto de abrir na FACIP Florença. Existe uma galera aí que é a primeira FACIP ali, a primeira estrutura de prédio da FACIP ali. Existe uma galera que tá aí. E como que é a reunião do Fire, cara? Pra quem tá assistindo e não conhece, talvez muita gente conhece, mas quem não tá ouvindo falar do Fire,
Como que é essa reunião? Como que você começa a reunião? Como que se dá isso? Quanto tempo acontece? Assim, primeiro, por mais que aconteça dentro das universidades, toda pessoa tem a liberdade de estar, né, eh, indo e participando junto com a gente. Não existe esse critério de ser apenas universitário. Então, se você é adolescente, se é adulto, se você estuda ou não estuda, o convite é para todos. Então, são reuniões que acontecem toda semana. Então, né, não querendo fazer um merchan, fazendo, no Instagram tem os dias e os horários de cada universidade, É um Fire né? só que tem todos os horários. Isso, ali Qual dentro que é o endereço do Fire é aqui? o Fire Universitário Sinop. Lá vai ter os horários de cada universidade, Sim. né? E de como funciona. Então, cada Fire ele tem essa liberdade de fazer, né, da forma que a liderança entendeu o contexto da Mas universidade. geralmente é o quê? Música, uma palavra? Isso. Alguns são dentro da sala, outros fora. Então, é um tempo de adoração que a gente tem, louvor, Uhum. né? E então depois vem com uma mensagem, né? E aí vai da característica do grupo, da forma que vai ser transmitido isso. Uhum. E basicamente é isso. Então, a Todo gente dia. toda semana. Uma vez por semana. Isso. Então, nós temos Fire na quarta, na terça, quarta, na quinta e na sexta. Eu acho que só segunda que não tem. Então, isso nas várias faculdades, né? Entendi. Então, e aí existe momentos que a gente reúne todo mundo, a gente está com um sonho ainda de querer fazer uma conferência, uma vigília, se Deus quiser, dentro de uma Que universidade, legal. né, que seria algo diferente aqui, acho que nunca teve um culto dentro de uma faculdade, e a gente tem esse sonho, a gente tem orado, já tem alguns anos que a gente tem essa vontade de Vai fazer, dar certo. né, em nome de Jesus. A gente tem, graças a Deus, a gente tem apoio de diversas igrejas, né, como eu falei, o Fire, ele tem várias igrejas Você envolvidas. comentou agora há pouco, por exemplo, a pessoa não faz faculdade, mas ela sabe o dia e horário. Ela pode ir naquele dia, naquele horário, Pode, mas a pode. faculdade libera essa entrada dessa pessoa? Libera, Libera. libera. Né? Pelo menos dentro da Unemat, da UFMT, já visitei a FACIP, não estudo na FACIP, Entendi. fui Você foi lá, lá e já participou. conversei com os meninos da FASTEC, tem essa Que liberdade, legal. então de estar ali, né? Maravilha. E estamos Maravilha. ali para mais Jesus, né? E eu sei que você estava finalizando ou está ainda fazendo um curso de teologia. Tô, Está fazendo ainda? Como é que está estou esse curso fazendo, aí? inclusive estava até conversando agora com o pessoal, estou fazendo teologia também pelo Seminário da Igreja, o CPRBC, né? O Seminário Presbiteriano Renovado. Falta E muito tempo para finalizar? falta um pouquinho ainda, pouquinho, né? Meio curso ainda? Tô início, nem tô na metade, ele é por módulos, né? Aham. É uma faculdade semipresencial, que eu consigo conciliar trabalho e a própria minha Que faculdade que eu bom, tô, né? e a gente tá ali, né? Nessa pegada aí que o senhor nos proporcionou. Foi uma oportunidade, né? Eu falei que as oportunidades aparecem e a gente acaba Abraçou. abraçando. Então, todo final de mês a gente tem uma aula no final de semana, e é buscar se aprofundar em Deus. O que o Caleb espera aí do futuro nos próximos dias, meses e anos para sua própria vida, digamos assim? A gente tem, a gente planeja, né? A gente tem pretensões e sonhos no futuro. Falar de futuro, né, muito na visão do Caleb, a gente às vezes fica muito difícil porque a gente não sabe onde Deus pode nos direcionar. Mas a verdade é que o Caleb ele tem sonhos de ter uma família. Acho que isso é essencial para a vida do Caleb. Então, casar, ter filhos, esses são um dos fatores principais na minha vida. E falando de vida profissional e ministério, né, eu tenho algumas convicções no meu coração, o próprio fato de eu estar fazendo teologia, entendendo que existe uma direção de Deus para mim, né? Então, quando vai ser? Quando tal, se eu vou estar um dia dentro de um ministério de forma integral ou não, isso, né, durante os anos a gente vai saber ou não. Mas existe essa disposição do coração do Caleb. Você é um menino muito entregue, né? Aquilo que o Senhor quer fazer. Então, se o Caleb daqui a alguns anos vai estar no Brasil ou não, vai estar em Sinop ou não, não cabe a mim dizer. Mas eu espero estar vivendo conforme o Senhor me chamou, né? Abraçando a sua obra, né? Abraçando o Evangelho, sabe? Sendo um pastor dentro de uma igreja ou cuidando apenas de pessoas que o Senhor colocou, independente de estar com o microfone ou não, sabe? O que o Caleb quer estar daqui a 5, 15, 20 anos é amando pessoas, é Amém. cuidando,
sabe? Independente Do de um título. título ou não. Eu acho que isso indifere, né? E é isso, de forma profissional. Se o senhor quiser estar aí, hoje eu estou na parte bancária e buscando aprender e entender. Então, a gente não sabe, né? Na verdade, é do futuro. Você está esperando em Mas, Deus. mas Sempre. essas convicções são do meu coração, né? Se eu vou estar em Sinop ou não, se eu vou estar, né, de forma integral ou não, o que eu quero é estar amando pessoas, Amém. cuidando de Isso que é pessoas, importante. né? E é isso. Essa Com a minha, convicção, com a minha... essa convicção é importante. Sim, Né? Indiferente de títulos, de posições, de lugares, mas é uma convicção que Deus chamou para fazer a obra dele, fazer a sua vontade, falar do amor dele para as pessoas. Isso acho que é o principal que nós temos que fazer. Que você que está em casa tem que fazer, ou você está talvez pelo celular, pelo tablet, enfim, é o que o Senhor nos pede, né? Sabe, nós devemos fazer isso, cumprir realmente o ID do Senhor e a tempo, a fora de tempo, e fazer isso acontecer. é isso. Mano, eu queria te agradecer pelo papo Amém. e o nosso pedido sempre aqui para quem está aqui sentado nessa poltrona é fazer uma oração final, agradecendo primeiramente a Deus pela sua vida, que você possa continuar realmente frutificando, sendo abençoado e que as pessoas possam receber uma oração do Caleb agora. Talvez ali perder a timidez, talvez estar pronto para as oportunidades, talvez, enfim, aquilo que o Senhor colocar no teu coração, que você possa orar e abençoar as pessoas que estão assistindo. Amém. Amigo Espírito Santo, eu te agradeço por esse momento de conversa, onde eu creio que o Senhor criou mais laços e profundidades nesse tempo, Jesus. Eu oro pela vida do Fernando, pela vida do Fernandinho, que está aqui nos ajudando, e pela vida de cada pessoa que vai assistir ou que está assistindo esse vídeo nesse momento. Espírito Santo, que o Senhor possa tocar o coração de cada um. A gente falou sobre diversos assuntos, um deles foi timidez. Se existem pessoas que talvez tenham passado por esse momento e por esse tempo, que o Senhor, Pai, venha dar paz ao coração de cada um. E que eles venham entender o tempo, sabe, os processos, sabe, que o Senhor muitas vezes nos leva. Que eles venham ter uma convicção de que o Senhor está vendo eles, que o Senhor tem cuidado do coração deles, Jesus. Eu oro também para aqueles que talvez estejam dentro das universidades, ou esteja aí no seu mercado de trabalho, que o Senhor venha derramar ousadia, Jesus. Existe uma seara, existe pessoas que carecem, Jesus, de ouvir a Tua palavra em diversos contextos, que o Senhor impulsione os seus filhos, Jesus, a levar a Tua mensagem, Teu evangelho em todos os lugares, Pai. É a minha oração e nós te agradecemos por esse momento, que o Senhor possa estar, Jesus, nos levando ao centro da Sua vontade todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Caleb, por ter aceito Eu que agradeço. esse convite, tá batendo esse papo aqui. Amém. É isso. Deus abençoe. Você que ficou até agora, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa.